Amém, queridos, graça e paz a todos e um bom dia. Quantos estão felizes aí? Amém, graças a Deus. Quem não levantou a mão, fique tranquilo, você vai ficar feliz até o final. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus, o capítulo é o 26 e o verso 17. Nós vamos ler o texto. Você que é bom de Bíblia, já achou, diga amém, diga graças a Deus. Quem não achou, fala misericórdia, liga o celular e liga a Bíblia online. Vai rápido, amém? Brincadeira, gente, vamos lá. Diz o texto assim: no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: onde queres que façamos os preparativos para comermos a Páscoa? Respondeu-lhe ele: ide à cidade ter com certo homem e dizei-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo, e em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Amém, queridos? Até aí, feche teus olhos um pouquinho. Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo, por essa palavra maravilhosa que o Senhor nos permite a ouvir e a sermos edificados por ela. Que o Senhor possa abrir nessa noite nessa manhã, os nossos ouvidos, para que possamos ouvir a tua palavra e sermos edificados em nome de Jesus. Amém, queridos? Olhe para mim aqui. Eu quero falar nesse mês de abril, como nós estamos já próximos aí da Páscoa, eu quero falar sobre ressurreição. E para falar de ressurreição ou de nova aliança, obviamente que nós vamos precisar falar sobre o Pessah, a Páscoa ou a passagem, né? Páscoa significa passagem. E a ideia que nós temos de Páscoa é aquela ideia do comércio, aquela ideia de música, aquela ideia de que tem uma lenda que reza que em determinado momento Múzi, em uma batalha, numa vitória, recebe ovos. Isso dizem até que é bíblico, né? Mas eu acho que é uma lenda urbana. Enfim, não quero entrar no mérito. Mas eu quero falar sobre o Êxodo, que é a primeira festa da Páscoa. E depois eu quero falar da Páscoa, da passagem que nos leva para a ressurreição. E lá no livro do Êxodo, a gente, se ler o capítulo 12 de Êxodo, nós vamos ver como que Deus está orientando Moisés e Arão a respeito da Páscoa, a respeito do Pessah, da passagem, né, que eles iam atravessar ali, que era aquela questão da travessia do Egito, que eles estavam vivendo. E Moisés começa a preparar então, conforme Deus lhe falara, que era para preparar o cordeiro sem mácula, macho, e que era para fazer uma festa, e cada família recebesse um cordeiro de acordo com a quantidade de pessoas que tivesse. E ali ele orienta Moisés que o sangue seja de um cordeiro puro e que esse sangue ele seja passado nos umbrais das portas, para que quando o Senhor viesse com juízo sobre aquela terra do Egito, ao anjo da morte passar, na casa em que tivesse a marca do sangue, não iria acontecer nada. Ou seja, não ia chegar a morte na casa que tivesse o sangue. Aqui nós podemos observar no Êxodo, nessa primeira passagem, que Deus já está dando, por meio de Moisés, do patriarca Moisés, um escape, um livramento de morte. Ele está te sugerindo para Moisés pôr o sangue, que representa a pureza, o sangue de um cordeiro imaculado, puro, né, macho. Coloque ali aquele sangue, quando o anjo da morte passar, ele não vai entrar nessa casa. Mas eu, o Senhor, vou vir com juízo sobre o Egito. Esse momento aqui, queridos, também nós vamos encontrar no Êxodo, e lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7, falando sobre os pães ázimos e sobre as ervas amargas. E cada um desses elementos, ele tem um significado. O pão ali que ele está falando, esse pão que ele está explicando aqui, ou melhor, primeiro vamos pelo sangue na porta, é a proteção. O sangue que Deus pediu para passar nos umbrais, na ombreira da porta, é a proteção. Em seguida, ele fala do alimento, o pão, porque ele manda eles ficarem prontos para seguirem viagem. Já comam de pé, diz o texto do Êxodo,
Fiquem de pé, fiquem preparados, que vão comer, deu a festa, vai embora. Vão atravessar o Egito, vamos sair da escravidão. O pão aqui já traz uma representação para nós de vida, porque ele era pão asmo, sem culpa. Pensa você sair de algo sem culpa, sem dolo, sabe, não fiquei devendo nada, eu saí ileso, eu estou indo embora com o sentimento de dever cumprido. É o que Deus está propondo para esse povo que está saindo do Egito, o povo de Deus, guiado por Moisés. Aí vem, queridos, as ervas amargas, sempre, escuta o que eu quero falar para você, sempre no caminho da ressurreição, ou no caminho de remissão, proposto a mim e a você por Cristo, você vai passar por momentos difíceis. O apóstolo Paulo diz para nós também no livro de Coríntios, que nós poderíamos ser atribulados, mas não destruídos, perseguidos, mas não abatidos. Enfim, ele vai dizendo cada coisa que a gente poderia passar na caminhada, na jornada cristã. Mas isso é Deus do começo, queridos. E o bispo Luiz tem falado e pregado aos domingos sobre um evangelho água com açúcar. Hoje nós temos vivido um evangelho água com açúcar, porque olha que interessante, se Deus disse que essas ervas amargas ali da passagem do Pessá, do livro do Êxodo, essas ervas eram para que eles nunca mais esquecessem que um dia eles foram escravos e que agora eles são livres. Queridos, os momentos que você passa na sua caminhada de fé, de crescimento, no seu caminho de remissão, para essa ressurreição de um novo homem, de um homem de Deus, de um homem com caráter cristão, é para você lembrar de onde Deus te tirou, de onde Deus te resgatou. Por que eu sempre falo, e eu sei que às vezes fica repetitivo, mas o testemunho pessoal ele é importante se repetir todas as vezes, porque você precisa lembrar qual era o teu estado quando alguém, um líder, quando a palavra através de uma pessoa entrou na tua vida para te resgatar. Então aqui o significado desses elementos é esse: Deus mostrando para o povo que está o resgatando, que está tirando ele da escravidão, que está fazendo ele atravessar para uma terra de oportunidades, mas que eles naquela festa, numa festa, queridos, comessem as ervas amargas, ali ainda no Egito. Tinha o cordeiro, tinha o pão ázimo e tinha as ervas amargas. E essas ervas traziam para eles a lembrança de quando eles comiam a cebola no Egito, os alhos, quando eles eram escravos, quando eles apanhavam dia e noite para trabalhar, e eles atravessam para uma terra de oportunidade. Pronto, aqui nós passamos o Pessá, a passagem do Êxodo. Todo mundo já ouviu falar sobre isso. E quem não ouviu falar, vai ouvir ou está ouvindo. A passagem do Êxodo, ela é uma passagem lá da antiga aliança, mas nós entramos, como eu li aqui no texto de Mateus 26:17, aonde Jesus está fazendo o quê? Repetindo a festa da Páscoa. Só que agora, Jesus vem fazer uma passagem da morte da escravidão para a vida plena. Agora Jesus vem fazer a passagem da ressurreição do novo homem. Quem lembra da conversa de Jesus com Nicodemos? Você tem que nascer de novo. Aqui agora no livro de Mateus, Jesus está nos chamando para ressuscitar com Ele, ressuscitar com o novo homem. Qual o novo homem, Jonas? O novo homem que você está se tornando em Cristo. Jesus está nos chamando para viver essa vida, e para viver essa vida nós precisamos fazer o caminho da retidão. E olha que interessante, queridos, lá em Mateus 26, onde eu li, acabei de ler, eu vou ler também o verso 26 até o 30, o Senhor está nos chamando para uma libertação profunda. Ei, o povo sai do Egito, entra numa terra de oportunidades, me parece que alguns desistem das oportunidades. Alguns começam a questionar Moisés, alguns começam a se levantar contra Moisés. O próprio Arão que sai com Moisés nessa fala, está ali no Êxodo 12, Moisés e Arão na terra do Egito, este mesmo será, olha o que diz o texto, ele diz assim, nesse mês, deixa eu ler aqui para mim não errar,
Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao dia 10 desse mês, ou aos 10 dias desse mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos pais. Aí você vai indo para o final do texto, ele explica a saída deles do Egito. Quando ele diz: prepara, fique prontos, de pé, arrumado, roupa limpa, para sair. Deus deu para eles um livramento. Arão estava junto, ele ouviu. Deus falou com Moisés, e ele foi um dos que se rebelou contra Moisés. Então não fique chateado se hoje você está rebelde com Cristo, se hoje o seu coração ele está parcial aqui dentro da igreja. Não fique chateado, tente mudar isso pelo um posicionamento, pela atitude de nascer de novo, de ressuscitar com esse Cristo que diz para nós: agora eu não quero mais só atravessar vocês de um lugar de sofrimento para um lugar de oportunidade, agora eu quero ressuscitar vocês, agora eu quero libertá-los. E entenda isso, querido, a libertação que nós precisamos não é social, não é política, não é econômica. A libertação que nós humanos precisamos é espiritual. E Jesus vem fazer essa transição, porque até então, me parece que ali em Moisés, eles estão tendo uma libertação social, econômica, né, política, porque o faraó era o chefe, ele mandava, ele que fazia, acontecia. Tiveram tudo isso, não adiantou, os homens foram para a idolatria na terra da oportunidade. Aí Deus continua trabalhando em favor de nós humanos. Ele diz: não, a minha obra redentora é plena. Então Deus não desiste de completar a obra, Ele manda Cristo, para que nós venhamos ressuscitar nele para uma nova vida. E esse é o significado desse mês em que nós vamos comemorar na nossa nação a Páscoa. A Páscoa significa a passagem da morte para uma nova vida. A Páscoa é o Pessah, que fala no hebraico. Você está fazendo uma passagem, você está saindo de uma vida errada para viver uma nova vida em Cristo. E geralmente a Páscoa, ela é comemorada pelo comércio e não pelos cristãos. Já observaram isso? A Páscoa para nós deveria ser uma festa. E olha onde nós encontramos a Páscoa: dentro da ceia. Olha a importância da ceia para você que não é batizado, para você que não nasceu de novo. Você precisa buscar isso na sua vida seriamente. A ceia do Senhor, quando Cristo vem, é estabelecida a ceia. No primeiro dia, ele fala sobre a ceia. E aí ele vai falando no texto, deixa eu buscar aqui o texto, o verso 26, vamos ver o que diz. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei isto, é o meu corpo. Então ele tomou o cálice, tendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, o sangue da ressurreição. Observe comigo, no livro de Mateus nós vamos encontrar os elementos de novo do êxodo. Nós vamos encontrar o pão, ázimo. Agora nós vamos encontrar o sangue, o suco da vide representando o sangue. Só que nós encontramos um elemento que não é amargo: Jesus falando com os discípulos, sentado na mesa e servindo. Jesus não quer que você carregue dores do passado. Jesus não quer que você carregue as culpas do passado, porque Ele é suficiente para te ressuscitar com Ele e te fazer um novo homem, uma nova mulher. Ele é suficiente para pegar todos os teus pecados, que entendam isso, é posicionamento, e levar para o mar do esquecimento, e acabou. E você está agora ressurreto com Cristo. Você está fazendo a sua passagem. Você está saindo de uma vida de pecado para uma vida plena, de redenção. Eu quero ler o versículo 28, diz assim, repetir ele: isto é o meu sangue,
o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para perdão de pecados. A obra da cruz é redentora, e uma vez, queridos, Romanos 6:8 e 6:5, vê para mim o 6:5, vamos ver o que diz. Vamos lá, me ajuda aí, Everton. Romanos 6:5, depois 8, ou a gente vai inverter, vamos ver. Vamos lá, diz assim: porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Ou seja, nós em Cristo, nós ressurgimos com ele, ressuscitamos com ele. A nossa passagem em Cristo, na ceia, no sangue, no partir do pão, é o que está falando em 1 Coríntios 5:7, joga para mim, 5:7 de 1 Coríntios, vamos ver se é isso aí. Capítulo 5, verso 7, diz assim: lançai fora o fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Queridos, olhem para mim aqui, o pão aqui da ceia, o pão ázimo, é o pão sem culpa, sem pecado. Esse pão que o apóstolo Paulo está falando, essa massa, ela é nova, ela é sem fermento. Quem é esse, pastor? É você que está em Cristo, que está na nova aliança. Você é um novo homem, uma nova mulher. Então você não é uma massa levedada com a culpa, com o pecado, não. Você é lavado e remido pelo sangue de Cristo. Amém? Esse sangue, agora escute comigo, esse texto, bota 6:8 de Romanos, botou 6:5, 6:8, quero ler. Vamos ver, 6:8 de Romanos. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Ei, quantos aqui entendem que Jesus é ressurreto e Ele não está pregado na cruz? Então nós vivemos com Ele. Olhe para mim aqui que eu quero te dar uma boa notícia. O sangue, o pão, os elementos da ceia, quando você renova a sua aliança com Cristo, você está confessando diante dos homens e dos anjos que você é uma nova criatura. Ei, olhe para mim aqui, pega essa. E você não deixou de acreditar que você é uma nova criatura até que Jesus venha. A ceia, queridos, lá no Êxodo, a memória é as ervas amargas. Aqui a memória é qual? Qual que é a memória aqui? A memória aqui é que Jesus está vivo e vai vir me buscar. E eu, todas as vezes que eu faço parte da ceia, eu faço memória da vida ressurreta que eu tenho em Cristo. Olha que coisa maravilhosa, nós estamos agora recebendo de Jesus a prerrogativa de sermos vivificados a cada reunião, a cada comunhão, a cada devoção, a cada momento você é vivificado, a cada momento o seu espírito ele expande, a cada momento você recebe novas forças, nova vida. E isso quem está nos garantindo? Jesus sentado na mesa, distribuindo o pão, o cálice e dizendo: eu sou o Cordeiro que desceu do céu, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele vem e diz para nós: eu sou o alimento que os mantém vivos. Aí Jesus traz isso para nós, queridos, de uma forma educada, gentil. Ei, olhe para mim, o amor de Deus constrange. Esse tempo que nós estamos vivendo, ainda que seja um tempo difícil, o amor de Deus vai te constranger. Mas olhe para mim aqui, quando você senta aqui, você consegue entender, talvez não, que você está sentado na mesa? Jesus está a cada culto te servindo. O Espírito Santo está a cada culto falando no teu coração. Jesus, cada culto ele vem aqui e te instrui. Cada culto, às vezes o pastor fala um negócio, não entendo. Ele agora deu para falar aqui do grego. O que eu quero saber de grego? Né? O que adianta saber de grego e isso ou aquilo outro? Não, que ele volta para mim. A palavra de Deus diz para mim e para você que ao nós acessarmos ela é a verdade que nos liberta.
Então toda vez que citar a palavra aqui, seja eu, seja o Luiz, seja a Cacá, seja o menor aqui, seja aquele menino que está sentado lá atrás com 15, 14 anos, a palavra é viva, e Jesus vai estar carregando ela por meio do Espírito e te servindo, te abençoando. Mas você precisa, ao entrar aqui, dizer para o Senhor: Senhor, eu saio daqui hoje, mas não sem o alimento. Eu não saio daqui sem o pão vivo que desce do céu. Eu não saio daqui sem ter o teu sangue que cobre multidões de pecados sobre a minha cabeça. Eu não saio daqui para correr risco de vida lá fora. Eu não saio daqui, Senhor, sem receber essa nova vida em mim, no meu ser, no meu corpo. Eu não saio daqui, Jesus, sem antes receber a presença do Espírito Santo em mim. Nós temos que decidir, queridos. Crente, olha para mim, crente que gosta de estudo ou de ser, como é que se diz a palavra certa? Tem uns crentes hoje modernos que eles gostam de ouvir um professor. Você já viu aquele cara que ele chega para pregar e ele dá uma aula? Vocês já viram? Ele começa a dar uma aula gostosa e ele vai nos filósofos, ele vai na história, ele vai na geografia, ele vai na ciência, ele vai fora do país, ele vai em Harvard, ele vai em Yale, ele vai em Columbia, Pizza, ele vai em todos os lugares, ele é inteligente, ele cita Vitor Hugo, ele começa a citar os grandes escritores da história, dá uma aula, todo mundo cheio da letra, atravessou a porta sem receber o pão vivo que desce do céu. Adiantou alguma coisa? Adiantou a aula? Adiantou a pregação bonita, a palestra bonita do pregador? Não adiantou. Nós precisamos ouvir essa palavra, que é a palavra da salvação, que é a palavra da ressurreição. Os elementos da ceia estão te dando hoje para ti, estão te dando a experiência e a memória que Cristo morreu no seu lugar e que está tudo pago. Se Cristo morreu por mim, eu vou viver com Ele, vou ressuscitar com Ele. Estou ressuscitado com Ele. Eu só preciso seguir. Eu só preciso fazer a minha parte. Qual é a minha parte, pastor? Ser um bom cristão. Deus mandou eu te falar hoje que Jesus na cruz morreu no meu e no seu lugar e venceu para mim e para você a nossa batalha. Essa palavra é muito simples, mas ela é o que muda a tua vida. Ela é o que muda a tua história. Esse cordeiro que lá no capítulo 11 de 1 Coríntios, lá no 23, quando fala da ceia, ele fala que ele está anunciando. Anunciai aquilo que o Senhor me mandou, eu estou passando para vocês. Que no dia em que ele partiu o pão, tomou o cálice, deu para vós, Paulo está anunciando o quê? Escute isso aqui, levanta tua mão direita, diga comigo assim: eu estou ressurreto em Cristo. Então diga assim: eu vou anunciar agora para todos os demônios, para todas as entidades, vocês perderam. É isso que Jesus te deu, poder e autoridade. No livro de Colossenses, capítulo 2, lá no verso 14 e 15, o que Paulo está falando lá? Exatamente o que nós fizemos agora. Jesus expôs principados e potestades e colocou por estrados dos nossos pés. Eu vim aqui, queridos, hoje, nessa manhã, e eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Eu falei que ia ser rápido, para te dizer que hoje, Jesus em você, Ele está expondo todos os teus inimigos. Ele está expondo tudo aquilo que tenta te roubar essa vida abundante e plena que o Senhor te deu. Ele está expondo isso hoje, através do quê? Da sua vida com Ele e da sua ressurreição nele.
Então, se você hoje recebe isso na sua vida, você pode sair daqui anunciando para os demônios, para as entidades, para os panteões, os deuses: vocês perderam, eu sou nova criatura, eu sou nascido em Cristo. E eu queria que você fechasse os teus olhos, e se você é ousado como eu, comece a fazer a sua travessia. Vamos lá, parte comigo lá do pecado oculto, parte comigo do pecado de estimação agora. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Volte lá agora no pecado de estimação, no Êxodo, e faça a travessia para a terra da oportunidade. Você está dentro da igreja, chegaste na terra da oportunidade. Agora vamos nascer de novo, porque Jesus está agora sentado diante de ti, te servindo com o pão sem culpa. Ele está dizendo: filho, filha, eu perdoo os seus pecados e te lavo com o meu sangue e te alimento com o pão da vida, que é a minha palavra que está descendo agora sobre ti. Portanto, filho, arrependei-vos, porque é chegada o reino de Deus, e a justiça do Senhor está sobre ti, e o amor de Cristo está te servindo, e as suas memórias serão memórias de um transporte das trevas para a maravilhosa luz. E a sua memória não vai ser a memória do pecado, da escravidão, mas vai ser a memória desse dia, o dia em que você está ressuscitando em Cristo. Aleluia. Oh, queridos, levante sua mão. Ei, o Salvador está aqui. Aleluia, aleluia. O Salvador está aqui. Ele conhece você. Ele está te chamando pelo nome para cear o pão da vida. Ele está te chamando para passar da vida, da morte para a vida, para a vida abundante. Ele te chama hoje. Posicione-se. Pai, eu quero orar pela essa igreja, pelos meus irmãos. Queridos, vai entrar algo no teu coração agora. Oh, vem, Senhor. Vai entrar algo na sua mente agora. Algo destruindo agora a mentira, desfazendo o sofisma. Toda mente cauterizada seja aberta agora e curada pelo sangue de Jesus. Toda mente agora contaminada seja liberada pelo sangue. Aleluia. Todo coração aprisionado seja liberado pelo sangue. Agora todo espírito enfraquecido seja alimentado pelo pão da vida. Aleluia. 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 Querido, se alimente do pão da vida. O Espírito Santo está te alimentando. Está chegando na sua vida hoje o dom do domínio próprio. Está chegando na sua vida hoje a capacidade para resistir o mal, enfrentar o diabo e ele fugir de vós. Levante a sua mão e diga a todas as entidades, a todas as forças dominadoras desse mundo tenebroso, diga: vocês perderam. Diga: vocês perderam.
Diga: eu sou livre. Diga: Cristo me libertou. Diga: Cristo me libertou. Vamos, igreja, diga: Cristo me libertou. Aleluia. Levante a sua mão e receba do Senhor a capacitação. Eu sei, você está se perguntando como vai se dar isso. Não, o Senhor hoje está dizendo para ti: posiciona, porque já se deu isso que você está pensando. Vamos, vamos. Fique em posição. Fique em posição. Fique em posição de alguém que ressuscitou em Cristo. Ei, posicione-se em Cristo. Aleluia. Queridos, só quem vai permanecer ressurreto, levante a mão direita. Só você que vai. Aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor. Querido, sobre ti está sendo colocado sangue que cobre multidões de pecado. E esse sangue hoje está te abençoando para ir e corrigir o caminho da sua salvação, o caminho do seu crescimento. O Senhor te abençoe para ir e crescer. Obrigado, meu Deus. Obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado. Receba aí no teu coração o amor de Cristo. Eu queria que todas as pessoas agora que estão aqui, todos vocês: pastor, a minha vida está toda errada. Pode permanecer com os teus olhos fechados. Minha vida está toda errada, pastor. Eu quero que o teu coração agora decida, a tua mente, a tua alma decida agora por Cristo. Pense, eu vou te dar 3 segundos para te decidir avançar no caminho da sua ressurreição. É o Senhor quem está te dando essa oportunidade, porque você sabe que é Ele que está falando contigo. Senhor, todos aqui, eu peço o teu sangue sobre, e a presença do Espírito Santo, e a decisão das pessoas que aqui estão, de se deterem a ler a tua palavra, de terem comunhão contigo, para avançarem no seu processo de ressurreição. Garante a eles, meu Senhor, que tudo o que precisa, que não depende deles, para que eles acessem esse caminho, o Senhor está liberando hoje. O Senhor está liberando hoje, meu irmão. Você que está ainda parado, porque depende de outra pessoa, o Senhor está liberando hoje. Segure aí, segure a tua liberação. Foi liberado agora nos céus, e o sangue está sobre ti. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você crê, aplauda o nome do Senhor com força. Aleluia, 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 aleluia. Ele é o Senhor, amém. Que o Senhor te abençoe, que Ele levante sobre ti o seu rosto, que Ele te dê shalom, a verdadeira paz. Meu irmão, vá para a melhor semana da sua história, ressurreto, vivendo as boas novas de Cristo. Deus abençoe.